A teoria do conflito não é funcionalista e, por mais que haja interação nela, é diferente da interacionista. Os teóricos que acreditam nela dizem que a sociedade parte do conflito, assim como os desvios. Esses conflitos são entre ricos e pobres, burgueses e trabalhadores, dominantes e dominados, enfim. Então, são os conflitos sociais que formam o que é a sociedade, e dentro disso existem pessoas que decidem escolher o comportamento desviante como ação política. Ou seja, elas decidem serem do contra, entre aspas, serem diferentes para conflitar com o normal, com o que é imposto. Essa teoria também explora a desigualdade entre os crimes feitos por pobres e os crimes feitos por ricos, onde basicamente, se você é pobre ou contra o que é imposto pela sociedade e você mata ou rouba, você provavelmente vai pegar uma pena de 15 a 20 anos, além de virar, entre aspas, uma calamidade pública, algo completamente estrondoso. Mas se você comete o mesmo crime que o pobre fez, ou até mesmo um pior, sendo rico ou governante, senador, enfim, você vai pegar uma pena bem menor, além de que você poderá responder em liberdade, ter direito a habeas corpus e ninguém vai ficar sabendo, porque a mídia vai deixar tudo no silêncio. Sendo que muitas das vezes esse tal crime afeta muito mais a sociedade do que o crime que o pobre fez. E diante disso, eu tenho até um exemplo que eu achei. É a operação que aconteceu no Jacarezinho, que nem faz tanto tempo, foi esses dias para trás, trata-se simplesmente da operação policial mais letal da história do Rio, onde foram mortas de 25 a 28 pessoas, não foi completamente confirmado. E, enfim, algumas dessas pessoas eram suspeitas de envolvimento com o crime ou já tinham uma ficha criminal, mas nada foi provado. E mesmo as pessoas que já tinham uma ficha criminal, elas poderiam já ter cumprido a pena proposta e estarem em liberdade. Além de que essas foram algumas pessoas e as outras que não tinham envolvimento com nada? Segundo os dados, nenhum policial sequer foi questionado ou interrogado. Mas quando os bandidos e traficantes fazem alguma coisa do tipo, eles não têm nem direito de fala. É claro que eles não estão certos, mas então a polícia pode matar quem ela bem entender porque ela é polícia, sendo que o papel dela é proteger a sociedade. Bom, com isso a gente pode ver que a sociedade ela sempre esteve propensa a se dividir em grupos, seja por crença ou por poder aquisitivo. E eu concordo com a teoria do conflito social, porque ela diz que essa divisão da sociedade, por exemplo, em classe burguesa e operária, ela acaba gerando conflitos, fazendo com que, como a Ana mesma disse, exista uma desigualdade no tratamento do desvio em relação aos mais pobres, enquanto o crime dos mais ricos, que geralmente afeta mais a sociedade, são raramente combatidos ou possuem pouca cobertura da mídia. Então eu trouxe alguns exemplos em que a gente pode observar essa desigualdade. O empresário Eike Batista, réu na Justiça Federal do Rio de Janeiro pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele já possuía o título de homem mais rico do Brasil e ele foi preso num dos desdobramentos da Operação Lava Jato, mas por decisão do ministro do STF ele voltou para casa e está solto. Também investigada por corrupção e lavagem de dinheiro, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, obteve no STJ o direito de deixar a cadeia. Mas se ela fosse uma brasileira comum, a suspeita de que ela pôde destruir provas já bastaria para mandá-la de volta à prisão. Mas assim como aconteceu com Eike, ela está solta. Em 2011, um homem foi preso acusado de ter cometido um latrocínio. A vítima teve o celular roubado, foi esfaqueado e morreu. No momento da prisão, o homem disse que tinha um comparsa que havia participado do crime, no caso Érida. Os dois foram presos e condenados a aproximadamente 20 anos de prisão. Porém, a polícia não conseguiu provar a participação de Érida. Então a justiça voltou atrás e decidiu pela sua libertação, já que não foram encontradas provas concretas. Mas Eridan ficou durante 7 anos no presídio, mesmo sendo considerado inocente.
Tudo porque o documento com o conteúdo do julgamento e a sua absolvição não foi encaminhado à vara das execuções penais. Quando ocorre uma absolvição ou até mudança de pena, essa notificação é feita automaticamente. Só que, infelizmente, no caso dele, essa comunicação não ocorreu. E então ele não foi solto. Com isso, a gente pode ver que as pessoas são tratadas de formas diferentes de acordo com o seu status, sua cor de pele e o dinheiro que tem. Uma pessoa poderosa pode contratar um advogado que pode ter contatos com juízes, fazendo com que uma pessoa acusada de cometer um crime seja deixada em liberdade. Ou seja, um bom advogado pode fazer com que um bandido rico nunca vá para a cadeia. O realismo, ele é uma subteoria, digamos assim, da teoria do conflito social. Basicamente, ele enfatiza que existe um problema de exclusão no mercado de trabalho, uma exclusão econômica em relação a classes sociais mais baixas. Então, para explicar melhor, vou dar um exemplo, que é a pirataria. A pirataria ela é um crime. Tem pesquisas que mostram que o Brasil é o quarto país que mais consome pirataria no mundo, que 1 a cada 3 brasileiros consomem algum produto pirata, enfim. E a pirataria, ela é muitas vezes um caminho para pessoas que às vezes não conseguem um emprego e acabam vendendo produtos piratas, como por exemplo um cara que está vendendo CD na feira, ele tá cometendo um crime, mas ele tá vendendo para conseguir dinheiro para se sustentar mesmo. Ele não conseguiu um emprego e tá vendendo para conseguir se sustentar. E esse é um problema. E, enfim, a pirataria, ela é um crime que afeta muito a economia. São bilhões de reais que as empresas deixam de ganhar por conta da pirataria. Sim, Paulo, concordo contigo. Inclusive, outro exemplo que se encaixa nesse tema é a prostituição. E milhares de pessoas praticam a prostituição no Brasil, sendo a maioria mulher, que é cerca de 78%, e nesse meio também entre as travestis, que são 15%. E apenas 7% dessas pessoas são homens. E geralmente acontece nas ruas, 87% das vezes, já que a casa de prostituição são consideradas ilegais, tem até uma lei. E muitas pessoas ainda acham que a prostituição é um crime, mas na verdade é um desvio. É um desvio que, por incrível que pareça, salva muitas famílias e muitas vidas, já que a maioria das pessoas que entram para essa profissão, entre aspas, são geralmente pessoas que não têm dinheiro e não têm como sustentar a família, e apelam para a prostituição. E também não só para sustentar a casa, ou sustentar-se, para pagar a faculdade também. Mas esses casos são poucos, já que alguns não terminam o ensino médio, cerca de 25%. E tem apenas o fundamental completo, que são cerca de 46%. Uma coisa que eu acho absurda nesse meio é que tem pessoas que praticam a prostituição, mas não passam nenhuma necessidade e fazem simplesmente por gostarem e talvez por ser um vício, já que dinheiro que entra fácil vicia.